Oi, boa noite a todos. Meu nome é Stefano, eu sou postdoc aqui da Escola de Medicina em Stanford. E eu estou aqui para apresentar hoje a Lívia Eberlin. Então, a história, como eu conheci a Lívia, eu estava com um amigo meu brasileiro, nós estávamos conversando em português no corredor do laboratório dele, e de repente ela vira para a gente, ela estava usando um equipamento no laboratório desse meu amigo. Vocês são brasileiros? E a gente começou a conversar, ela contou onde ela tinha feito a graduação dela, a Lívia fez a sua graduação na Unicamp e doutorado na Universidade de Purdue, então ela está aqui nos Estados Unidos faz um tempo, e ela veio para Stanford para fazer o postdoc dela em 2012. Mas depois, mais tarde, o Luiz já não está mais aqui, ele aceitou uma posição de professor em outra cidade, mas ele me mandou um e-mail, olha, você lembra a Lívia que nós conhecemos lá no meu laboratório? Olha isso, e ele me mandou um link, e eu fui olhar, e daí eu vi que a Lívia, em 2012, a tese de doutorado dela, foi eleita a melhor tese de química dos Estados Unidos, e por causa disso ela também recebeu um prêmio chamado Nobel Laureate Signature Award. E em 2014, a Lívia também recebeu uma bolsa de pesquisa muito prestigiada da L'Oréal para mulheres. E, para terminar, agora em 2015, a Lívia também foi citada na lista da Forbes dos 30 cientistas top do mundo abaixo de 30 anos. E hoje eu fiquei sabendo que ela acabou de receber uma oferta de emprego para se tornar PI aqui não em Stanford, mas aqui nos Estados Unidos. E desde então eu sou um grande fã dessa moça e vou chamar ela aqui agora para vocês saberem um pouco mais do trabalho dela. Lívia. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, português super enferrujado, ok? Vou fazer o meu máximo e 15 minutos também, vamos ver. Mas é uma honra, um privilégio estar aqui falando com vocês, contando um pouco sobre o meu trabalho, desenvolvendo uma técnica nova, uma técnica química para imageamento molecular, para diagnóstico de câncer. E a principal aplicação dessa tecnologia tem sido no meio cirúrgico, para detecção de câncer durante cirurgia. Bom, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui na plateia conhecem alguém que já teve câncer. E o tratamento mais comum para a maioria dos cânceres sólidos, e câncer sólidos é câncer de pâncreas, câncer do cérebro, câncer de próstata, câncer de mama. O principal tratamento é a remoção cirúrgica. Então, se alguém for diagnosticado com câncer, o médico vai sugerir que se faça uma remoção cirúrgica. Por exemplo, aqui nesse slide eu estou mostrando o Dr. Poutsides, ele é o meu colaborador aqui na Stanford Medical School, e ele está fazendo uma cirurgia de remoção de câncer de estômago. E, em teoria, parece que a cirurgia é um tanto quanto fácil, né? Você vai, abre a pessoa, vê o câncer, né? O cirurgião vê o câncer, remove o câncer e acabou a história. Mas, em prática, não é assim. Em prática, na verdade, há uma grande dificuldade na remoção completa do tumor. É muito difícil para o cirurgião saber, na região das margens do tumor, se ainda há câncer ou não. E isso é muito importante para o tratamento do paciente, porque se câncer é deixado para trás dentro do organismo da pessoa, há uma grande chance de que o câncer vai voltar, vai se desenvolver novamente, que a pessoa vai ter que ser tratada novamente e provavelmente também vai ter metástase. Então, para a situação do tratamento do paciente, a melhor parte da cirurgia seria a remoção completa do tumor e realmente daí o paciente tem a maior chance de sobrevivência. Isso, durante a cirurgia, é feito pelo patologista. Um patologista é um médico que é especializado em olhar os tecidos. Então, o patologista pega um microscópio e ele recebe o tecido do cirurgião, ele congela o tecido, corta o tecido, colora o tecido com tintas, e daí ele olha no microscópio e vê, baseado no formato das células, se a célula é normal ou se a célula é de câncer. Então, por exemplo, aqui de uma forma bem simplificada, um tecido normal normalmente tem células normais que são muito bem organizadas, que têm um formato muito bem definido. Um tecido de câncer está se proliferando, está crescendo, está invadindo. Então, o formato das células não é bem definido e a organização também não é definida. Então, quando o patologista olha esse tecido no microscópio, ele consegue dizer esse tecido tem câncer ou esse tecido é normal.
Mas o problema é que durante a cirurgia, o processamento do tecido é feito muito rápido. Quando você congela um tecido, imagina, quando você congela uma carne, tem a formação de gelo, não tem? Esse gelo destrói as células. Então, a morfologia das células, o formato das células ficam comprometidas. Então, quando o patologista olha no microscópio, é difícil para ele saber essa célula está com uma morfologia diferente porque é câncer ou porque simplesmente pelo processamento do tecido não acabou destruindo a morfologia da célula. Então, de fato, né, em cirurgias gastrointestinais, por exemplo, em 30% dos casos, a patologia está errada. Em 30% dos pacientes, o cirurgião termina a cirurgia e, de fato, a margem, a redondeza do câncer não se sabe com certeza se todo o câncer foi removido ou não. Além de tudo isso, a patologia pode demorar até 1 hora durante a cirurgia. Então, o paciente fica aberto, exposto, o cirurgião fica esperando uma resposta. E isso realmente pode causar um grande dano, tanto no tratamento quanto no andamento do hospital e da logística da cirurgia. E essa tecnologia, embora tenha todos esses problemas, ela tem sido utilizada no meio cirúrgico nos últimos 100 anos. Isso só fazendo uma analogia. 100 anos atrás, esses eram os telefones que nós tínhamos. Esse foi o primeiro telefone utilizado para uma ligação intercontinental aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia, a gente tem um iPhone, lógico. 100 anos atrás, esses eram os carros que nós temos. E hoje em dia, a gente tem esses super carros que são super legais. 100 anos atrás, a gente tinha um patologista olhando o tecido. E hoje em dia, a gente tem um patologista olhando o tecido. Então, de uma forma, a gente não desenvolveu nenhuma tecnologia nova para detectar câncer durante a cirurgia. Foi aí que a gente veio com a ideia. Como químicos, a gente tem que desenvolver uma tecnologia que seja muito mais poderosa e muito mais eficaz na detecção de câncer do que a patologia. Nos últimos 100 anos, a gente fez grandes descobertas com técnicas de biologia molecular na composição química e biológica das células. Por exemplo, nós sabemos, mesmo que você não saiba muito de biologia e química, você lembra que as nossas células são formadas de ácidos nucleicos, DNA, RNA. Nós somos formados de proteínas, nós somos formados de açúcares, de lipídios, de metabólitos e de metais. Essa é a maioria da massa magra da célula. Algo que foi descoberto e que é muito interessante é que as células de câncer têm um metabolismo completamente diferente das células normais. O que isso significa? Se você analisar a célula de câncer, a composição química, as moléculas da célula de câncer são completamente diferentes da célula normal. Aí que vem a nossa ideia. A gente tem que desenvolver uma técnica química para detectar os constituintes moleculares do tecido. E daí a gente pode falar para o cirurgião, olha, baseado na química, baseado na composição molecular desse tecido, que é independente da forma das células, independente da morfologia, com certeza aqui tem câncer, ou com certeza aqui não tem câncer. Esse foi o nosso objetivo. Então, a gente desenvolveu essa tecnologia, que em inglês é chamada de Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry Imaging. Não tem nome em português, mas, embora o nome seja um pouco complicado, a técnica é simples, ok? Acreditem. Então, imagina que você tem um tecido humano que acabou de sair da cirurgia. Se você coloca numa plataforma móvel, você pode analisar todas as posições desse tecido e analisar a composição química das células. O que a gente utiliza é um spray. Imagina um spray como um spray de perfume. A gente usa um gás, nesse caso é o nitrogênio, e a gente usa solvente, água, álcool, solventes orgânicos. A gente direciona esse spray para o tecido humano. O spray interage com o tecido e remove as moléculas. É como se você estivesse lavando o tecido. Então, as moléculas, os lipídios, os metabólitos, as proteínas, a gente extrai do tecido e essas moléculas vão... Essas moléculas vão para o espectrômetro de massas. O espectrômetro de massas é uma balança analítica bem sofisticada. Não vou entrar em detalhes, mas é uma técnica analítica que foi a que eu fiz o meu doutorado utilizando essa tecnologia. O espectrômetro de massas, quando essas moléculas entram dentro dele, ele mede a massa das moléculas e a quantidade.
Então, se as células de câncer têm diferentes moléculas e diferentes quantidades, a gente consegue ver, pela medida do espectrômetro, que eles são diferentes. Como bons químicos, a gente sabe que a massa corresponde a uma fórmula química, e com a fórmula química a gente sabe qual que é a molécula. Então, além de saber esse espectro, esse perfil químico é diferente em câncer e normal, a gente sabe exatamente quais são os biomarcadores, exatamente quais são as moléculas. Então, a gente também está fazendo uma descoberta do ponto de vista biológico e bioquímico sobre a biologia do câncer. Bom, nós começamos, então, o nosso projeto e a primeira hipótese que a gente teve foi que a nossa tecnologia pode ser usada para detectar esses espectros, esses perfis moleculares de câncer e de tecidos normais. Então, por exemplo, aqui é representativo. Esse é um espectro típico de um tecido normal, de estômago. E esse é um espectro representativo no tecido de câncer. Então, mesmo se você não entende nada dos picos nesse espectro, só por comparação, os perfis são completamente diferentes. Então, se a gente conseguir fazer isso em tempo real durante a cirurgia, a gente pode dar essa informação para o médico em menos de 1 minuto. Okay? Então, nós começamos a coletar uma variedade de dados. Nós trabalhamos com centenas de tecidos de câncer, com uma variedade de câncer também. Eu vou mostrar resultado para 2 dos meus principais projetos. E o que aconteceu? A gente acabou se inundando em dados, picos e picos e picos. A maioria das vezes a gente sabia o que eles eram, mas a gente realmente precisava de um método matemático, um método estatístico que olhasse todos esses picos, toda essa informação química e fizesse algum sentido. E fizesse de uma forma automática, porque se você desenvolve um método e o médico tem que olhar um espectro, nunca queria dar certo em tempo real. Então, a gente colaborou com o professor Rob Tibshirani, aqui no Departamento de Estatística em Stanford, e a gente utilizou e mudou alguns métodos matemáticos que ele desenvolveu, uns algoritmos, para estar tratando esses dados. E a gente desenvolveu um modelo baseado numa série de biomarcadores para estar dizendo se o tecido é câncer ou se o tecido é normal. E com esse método a gente conseguiu 98,8% de exatidão no diagnóstico de câncer. Então, o nosso método, de uma forma simplificada, a gente faz análise química usando um spray de solvente. A gente tira as moléculas, manda para o analisador de massas. A gente usa a análise estatística para estar tratando os dados e interpretando os dados. E depois a gente dá o resultado para o cirurgião. Para o cirurgião a gente diz, esse tecido tem câncer, então é positivo. Ou a gente diz, esse tecido não tem câncer, o tecido está negativo, está tudo ótimo. Agora, o que é mais impressionante desse método é que tudo isso pode ser feito em menos de 5 minutos. Então, você imagina um cirurgião em tempo real, você faz uma análise química, roda a estatística, tudo no computador já automatizado, e a gente dá essa resposta, câncer, não tem câncer. 5 minutos, e a exatidão, na maioria dos estudos que a gente tem feito, mais do que 98% de exatidão na detecção do câncer. Okay? Então, voltando para o meu colaborador, o Dr. George Poutsiris. A gente começou um pilot study aqui no hospital. A gente conseguiu 50 pacientes que se inscreveram no nosso estudo. Então, quando ele tinha um paciente, ele me ligava, eu saía correndo da química, atravessava a rua, ia lá, e a gente coletava o tecido durante a cirurgia para fazer análise, para ver esse método realmente funciona. E na cirurgia do estômago, do câncer de estômago, imagina que o câncer está aqui nessa porção de baixo do estômago, o doutor remove essa parte aqui em azul, a remoção cirúrgica, e daí ele quer checar ao redor desse câncer, nessa parte, a margem cirúrgica 2, a margem cirúrgica 1, ainda tem câncer? Porque se eu falar tem câncer, ele vai cortar mais, porque ele quer remover todo o câncer. Então, a pergunta é, o câncer foi todo removido? Daí que a gente usou a nossa tecnologia para responder essa pergunta. Então, por exemplo, aqui são um dos resultados. Oh, nossa, eu acho que é porque, não sei. No meu computador não está assim. Bom, mas o importante são os resultados que estão aqui.
Pelo método químico e estatístico, você pode ver que tanto a margem 1 quanto a margem 2 estão completamente sem câncer. Então, azul e verde é o resultado da estatística. Os dois são tecidos normais. Tecido normal de estômago ou músculo. Câncer seria em vermelho. Essa foi uma cirurgia bem tranquila, poucas horas, ok? A próxima cirurgia. Essa cirurgia, eu acho que demorou umas 12 horas. O cirurgião tirou essas margens e os patologistas, por várias horas, ficaram olhando o tecido e não conseguiam chegar numa conclusão. A morfologia estava tão bagunçada das células que eles não sabiam se tinha câncer ou não. A gente fez a nossa estatística e o que a gente achou? Ambas as margens ainda tinham câncer. Então, a gente dá esse resultado em tempo real para o cirurgião e ele sabe se ele retira mais tecido ou não. Isso realmente é uma questão de vida e morte. É um paciente que vai ter um diagnóstico muito mais preciso e vai saber como ser melhor tratado. Então, nesse caso, a patologia realmente não podia ajudar e o método químico a gente conseguiu uma exatidão de 98,8%. Mais um exemplo só. Essa é uma colaboradora minha da Harvard Medical School, Alexandra Golby, e ela trabalha, ela é especialista em remoção de câncer de cérebro. Você imagina que você tem um câncer que é importante saber as margens, seria o câncer de cérebro. Além disso, câncer de cérebro é o sistema que os médicos estão mais preocupados em não retirar tecido normal. Você não quer tirar tecido normal que não tem câncer, porque é um tecido muito funcional, lógico. Você não quer comprometer a vida do paciente pós-cirúrgico. Então, a gente trabalhou com ela, e o mais impressionante desse trabalho é que, além de dizer se tem câncer ou não, a informação química e molecular que a gente consegue pelo nosso método também diz o tipo de câncer, o grau do câncer e a concentração de células. Então, a informação não é só câncer ou não, a gente pode ir muito além disso. A química é tão rica, a informação molecular é tão rica que vai além de qualquer método olhando em morfologia e formato. Isso são centenas de moléculas que a gente está detectando e ajudando no diagnóstico cirúrgico. Mais um minuto, a gente coletou também tecido durante a cirurgia. E a gente correlacionou os nossos resultados com os resultados de ressonância magnética. Então, aqui é um cérebro, né, a cabeça do paciente, e em verde é o tumor que a pessoa tinha. E a gente coletou as amostras A, B, C, D nas margens do tumor. E a gente fez a análise para concentração de células de câncer e análise do grau. E como você pode ver aqui na borda do câncer ainda tinha uma grande concentração de células de câncer. Então, isso era uma informação muito importante para o cirurgião durante a cirurgia. Bom, para terminar, essa tecnologia desenvolvi durante meu doutorado em Purdue University. A gente trabalhou com o pessoal de Harvard, Indiana Medical School, Stanford Medical School. Tem mais um grupo na Europa que também está desenvolvendo tecnologia semelhante. Mas a minha visão é que com esses espectrômetros, claro, custam 300 mil, 500 mil dólares. Mas com o desenvolvimento e com o desenvolvimento da tecnologia, hoje nós temos espectrômetros que são miniaturizados, que pesam 5 quilos. E são baratos. Então, a minha visão é que, no futuro, todos os médicos, todos os centros cirúrgicos vão ter um espectrômetro de massas, vão ter essa tecnologia, vão ter um tablet, que, em tempo real, eles vão analisar um tecido, receber a informação com 99% de certidão, o paciente está ok, e dessa forma a gente vai ajudar no tratamento e na cura dos pacientes de câncer. Muito obrigado. Eu não sei como. Perguntas? Não, eu tenho duas perguntas. Uma é mais técnica. Carlos Pantoja, eu estou fazendo pós-doutorado em Berkeley, na UC Berkeley, trabalhando com neurociência. A primeira pergunta é qual é a resolução espacial dessa técnica? Assim, qual o tamanho de cada pixel daquele? E a segunda, se vocês já fizeram algum estudo, eu não sei exatamente qual seria a melhor maneira, se seria, sei lá, randomizado, duplo cego, para mostrar que realmente há um efeito na mortalidade. Assim, pelos dados que você mostrou, parece óbvio que vai haver, mas se realmente tem como você medir, né, e mostrar que o espectrômetro de massa é realmente melhor do que o patologista no mundo real. Assim.
Sim, então quando eu falei que a gente tem 99% de exatidão, é comparando com a patologia num tecido que foi utilizado sem ser com immunohistochemistry, com outros testes, que não seria o normal H&E staining, que é usado todo dia. Então a gente usou para desenvolvimento do método tecidos que tinham um diagnóstico muito claro. Então, com certeza era câncer. E para desenvolvimento do médico estatístico, a gente tinha 100 amostras que eram do treinamento, né, do training set. Daí a gente usou um grupo de amostras completamente independentes que nunca passaram pelo classificador e a gente testou nesse grupo de amostras independentes. Aí que a gente conseguiu os valores de exatidão do método, de 99%. A resolução espacial, por espectrometria de massa e imageamento, com essa tecnologia a gente consegue, o máximo de resolução é 30 micrômetros. Outras tecnologias, tipo SIMS e MALDI, a gente consegue menos do que submicrômetro, 500 nanômetros. Mas demora muito, muito mais tempo, né? Do que se você diminui a resolução, daí a sua análise demora um tempo muito grande. Eu respondi a sua pergunta. Meu nome é Marcos Dutremelo. Eu de interesse em saber como é que você preparou a sua amostra, porque é uma amostra sólida, e o espectrômetro de massa, ele normalmente é um gás ou mesmo líquido. E quanto tempo isso levou? Isso foi um problema de otimizar essa técnica? Então, isso eu esqueci de mencionar isso. A tecnologia que a gente usa, essa Desorption Electrospray Ionization, é um ramo novo em espectrometria de massas. Então, a amostra é feita em tempo real, a análise é feita em tempo real e sem modificação. Então, não há preparo de amostra. Tudo isso é aberto. Não é em vácuo, nada. Então, a amostra é a física mesmo, é o tecido, e a gente faz um spray, tudo em temperatura ambiente, em pressão ambiente, e é sugado para dentro do espectrômetro, né, usando o vácuo do capilar. Mas a gente não faz preparo de amostra. O solvente não tem nenhuma composição, é só água e metanol, e é o tecido, ou é tecido que a gente corta, né, com sectioning, ou é tecido normal mesmo, um tecido... Você pode só esclarecer o que é esse spray? Como é que funciona? Sim, o spray, ele é 2 capilares de sílica no capilar externo, ou pode ser também de stainless steel. O capilar externo é o gás, nitrogênio, e o capilar interno é o solvente. Então, é um spray mesmo, como se fosse uma ducha, só que bem pequena, né? Micrômetros. Então, a gente faz um spray e tem um spot, que é mais ou menos 30 micrômetros, o máximo que a gente consegue. Normalmente 100 micrômetros, mas a gente consegue otimizar. E a análise é feita em tempo real, nas amostras reais, nas amostras como elas estão. A gente não faz nenhum processamento na amostra. Então, isso que permite, durante a cirurgia, a gente pegar um tecido e fazer a análise em tempo real. Obrigado. Geraldo Fernandes. Você vê a possibilidade também de desenvolver essa biblioteca química sua para antes, na verdade, do desenvolvimento do câncer? Porque se você tem todos esses graus antes, você consegue desenvolver toda a ontogenia disso, né? E aí, na verdade, você não estaria tratando o câncer justamente antes. Ótima pergunta, ótima. Várias pessoas estão interessadas em fazer isso, achando marcadores, né, de early stage or early cancer. Daí seria mais com sangue, né, com amostras que seriam desse tipo. Eu não faço nenhum tipo de trabalho nesse ramo, o meu mais é diagnóstico em tempo real, mas há muito interesse, é uma área muito quente, essa, né, de detecção, early detection de câncer. Então, eu acho que daria para utilizar a tecnologia, com certeza. Obrigado, Olivia. Obrigada. A gente tem que ir agora para o próximo palestrante. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode encontrar a Olivia e perguntar para ela depois.